Neste retorno às aulas no segundo semestre, aqui em Santa Catarina, o MP catarinense continua a atuar em três frentes. Tem como princípio, então, a questão dos protocolos sanitários, conteúdo pedagógico e evasão escolar. Para dar mais detalhes sobre este assunto, eu converso com o promotor de justiça João Luiz de Carvalho Botega. Ele é coordenador do Centro de Apoio da Infância e Juventude. Olá, promotor. Gostaria que o senhor comentasse para a gente, então, essas três questões, esses três pilares de atuação do MP catarinense. Bom, o Ministério Público tem atuado desde o ano passado para garantir o retorno seguro das atividades escolares aqui em Santa Catarina, e hoje o nosso estado é referência nesse aspecto. Retornamos aí com as atividades escolares em todo o estado em fevereiro deste ano, e agora nesse segundo semestre nós continuamos e vamos reforçar a nossa atuação nesses três pilares. O primeiro deles é a garantia da segurança sanitária e o cumprimento rigoroso dos protocolos de biossegurança estabelecidos nas normativas estaduais e nos planos de contingência estadual, municipais e escolares. Nós tivemos já uma experiência de um semestre de aulas presenciais funcionando e verificamos que, de fato, a escola é um espaço seguro desde que cumpridos esses protocolos sanitários já mencionados. Nossos indicadores, né, nossos índices de contaminação dentro do espaço escolar são baixíssimos, o que demonstra que a escola, de fato, é um espaço extremamente seguro para as nossas crianças e os nossos adolescentes, e por isso né, é fundamental né, que os pais, que as famílias conheçam, então, os planos de contingência das suas respectivas escolas, visitem esses espaços na medida do possível e façam esse processo, aqueles que ainda não retornaram presencialmente, aquelas famílias que ainda preferem o ensino remoto, que comecem a estudar e pensar na possibilidade de garantir esse retorno presencial para os seus filhos, que está comprovado também que, por melhor que seja o ensino remoto, o ensino presencial, o contato presencial aluno-professor, ele é insubstituível para as crianças e adolescentes. E isso tem tudo a ver com um segundo pilar, que são as lacunas de aprendizagem que ficaram de 2020 e também desse primeiro semestre de 2021 para os nossos alunos e alunas. Então, essa é uma outra frente, uma outra grande preocupação do Ministério Público, no sentido de que haja estratégias elaboradas por cada escola, por cada rede, para garantir que aqueles conteúdos que não foram repassados, eventualmente aqueles alunos que não conseguiram aprender todo o conteúdo que deveria ter sido passado né, nos últimos tempos, que haja, então, uma estratégia de reforço, né, uma estratégia de reposição de conteúdo para garantir que todos os alunos e todas as alunas tenham o seu direito à aprendizagem garantido, né, para que a gente possa, então, fazer esse esforço conjunto, família, escolas, professores e toda a rede de proteção da criança e do adolescente para garantir que as crianças recebam com muita qualidade todo o conteúdo a que tem direito, seguindo aí os critérios da Base Nacional Comum Curricular, seguindo os projetos políticos pedagógicos de cada escola, mas que aquele aluno que eventualmente não conseguiu aprender tudo o que deveria em matemática, em português ou em qualquer outra disciplina, que haja então, seja um reforço escolar no contraturno, seja algum outro tipo de medida que a escola possa tomar, tudo isso a partir de uma avaliação diagnóstica que deve ser realizada por todas as escolas e com relação a cada aluno, para identificar qual é o nível né, de aprendizagem desses alunos e aí traçar então essas estratégias para garantir a aprendizagem dessas crianças e desses adolescentes. E por fim, mas não menos importante, a grande preocupação com relação à questão da evasão escolar, né? O Ministério Público tem atuado desde o ano passado em parceria com o Estado e com a Undime na busca ativa dos alunos, e neste ano temos reforçado a nossa estratégia por meio do programa Apoia, né? O já conhecido programa Apoia, que faz então esse controle de frequência dos alunos. Nós fizemos ajustes e adaptações para o novo modelo de ensino híbrido, ou ensino remoto, ou ensino presencial, mas nós temos uma grande preocupação com os alunos que perderam os vínculos com as escolas
e hoje estão em situação de evasão ou de infrequência escolar. É fundamental que haja, então, um esforço de cada escola, de cada professor e de toda a rede de proteção, também dos conselhos tutelares, das promotorias de justiça, para identificar esses casos, verificar qual é o motivo, né, por qual razão esta criança deixou de frequentar a escola e trazer, então, fazer todo o esforço para que essa criança retorne aos bancos escolares, onde ela deve permanecer. Promotor, então, a partir dessas três frentes apresentadas, qual é o papel da família, da sociedade nesse processo? Bom, tanto família quanto sociedade têm papéis fundamentais na fiscalização desses três pilares, dessas três frentes, né, para que a gente não tenha tantos prejuízos, né, ou que a gente possa recuperar os prejuízos causados pela pandemia no campo da educação. No que diz respeito aos protocolos sanitários, a família é a nossa grande fiscal do cumprimento desses protocolos, né? Então, é fundamental que a família acompanhe, né, identifique eventuais irregularidades que possam estar sendo cometidas aí em algumas escolas e façam as comunicações para as autoridades competentes, seja a Vigilância Sanitária Municipal, seja o próprio Ministério Público, né, as nossas promotorias de justiça, que vão acionar então a própria Vigilância Sanitária para que haja essa fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários que diz respeito ao uso obrigatório de máscara, ao distanciamento entre carteiras, entre alunos, né? A ventilação dos espaços. Então, todos esses protocolos que estão estabelecidos já desde o ano passado em normativas estaduais e também no plano de contingência de cada escola. Então, é muito importante que os pais conheçam esse plano de contingência e apoiem a fiscalização desses espaços, né, do cumprimento desse plano de contingência para que a gente consiga manter a escola como um espaço extremamente seguro para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Com relação à questão da aprendizagem, né, é muito importante, então, que os pais conversem com as suas escolas, com os diretores e diretoras de escola, né, se identificarem algum tipo de dificuldade de aprendizagem, se identificarem alguma lacuna, né, busquem, então, o professor, conversem com o professor. É muito importante que isso, né, chegue, então, ao conhecimento da escola também, e a escola deve fazer essa avaliação diagnóstica, né, do nível de aprendizado dos alunos, e aí cada escola, dentro do seu projeto político-pedagógico, cada sistema municipal que tem autonomia garantida por lei, deve traçar, então, estratégias para garantir este reforço, né, para garantir que essas lacunas de aprendizagem sejam preenchidas agora nesse segundo semestre e nos próximos anos. E caso, né, devidamente comunicado, alertado, a escola ainda assim não tenha tomado nenhuma providência, a família pode procurar o Ministério Público para que as providências então sejam cobradas aí das nossas escolas. E por fim, com relação à questão da evasão escolar, é fundamental, né, reforçar que a matrícula e a frequência nas escolas continua sendo obrigatória no país, e aqui em Santa Catarina não é diferente. O que é possível, né, o que a lei garante hoje é o direito de opção dos pais à modalidade de ensino, se vai ser a modalidade presencial, se vai ser a modalidade remota ou a modalidade híbrida, mas os alunos, independentemente da modalidade, devem continuar matriculados e frequentando a escola. E aí a sociedade deve estar muito atenta, né, àquelas crianças que estão fora da escola, porque muitas vezes, geralmente, a evasão é fruto de uma outra violação de direito, né, que está na raiz e a evasão é apenas a consequência, né? Então, quando a sociedade, algum familiar, algum conhecido identificar uma situação de evasão escolar, é muito importante que isso seja comunicado, seja para a escola, seja para o conselho tutelar, para o próprio Ministério Público. Pode ser feita uma denúncia no Disque 100, né, garantia de anonimato, então, para que essa criança seja buscada, para que seja identificada. Essa criança não está trabalhando, não está estudando, por quê? Porque ela está vítima de exploração do trabalho infantil, porque ela sofreu algum tipo de violência, de abuso sexual ou psicológico, ou está sendo negligenciada pela família. E aí a rede de proteção vai tomar as providências para garantir que a criança retorne para a escola
porque a escola é também, além de um espaço de aprendizado, é também um espaço de socialização e de proteção das crianças e dos adolescentes. Então, a sociedade deve estar muito atenta a essas crianças que estão fora da escola e que façam as comunicações necessárias para as autoridades competentes, para que a gente não deixe nenhuma criança para trás. Esse é o nosso desafio. Tá certo, então. Obrigada, doutor, pela entrevista. E mais informações você tem no nosso portal mpsc.mp.br.